É possível aprender a vender. Eu não acredito só no profissional nato, né? Eu sei que você também faz treinamento, né? É uma das coisas que você ministra aí dentro do seu trabalho, né? Cara, queria que você falasse assim para o nosso público que está nos acompanhando aqui, o que não pode faltar assim num treinamento, cara, na área comercial? O que você não pode deixar de fazer? Assim, aquele arroz com feijão, né, cara? Vamos chamar assim, né? Aquela coisa assim bem do básico bem feito, aquele arroz e feijão gostoso da tia Anastácia, né? Aquela coisa assim bem feita, né, cara? O que a gente não pode deixar de fazer para uma equipe, cara? Bom, primeira coisa, vamos falar sobre treinamento de maneira simples e o que não pode deixar de fazer. Primeiro é que treinamento tem que ser um programa, tem que ser um pilar, né? Não é possível que você coloque um vendedor para trabalhar com o seu produto se ele não tiver minimamente preparado para trabalhar o seu produto. Quando você recebe um vendedor, antes de contratar esse vendedor, você tem que decidir quantos dias você vai treinar, quem é que vai treinar, quais são os conteúdos que vão ser ministrados para esse vendedor, quais são os conhecimentos mínimos sobre o segmento, o setor, o mercado e o produto que ele tem que ter para ser capaz de representar a sua empresa. E quando esse vendedor ele entra na sua empresa, ele tem que passar por esse treinamento de entrada, que tem que deixá-lo minimamente preparado para trabalhar o seu produto. Quando esse treinamento acaba, esse vendedor tem que ser avaliado, tem que ter uma prova teórica, tem que fazer um roleplay, tem que fazer uma visita junto com ele, e você tem que avaliar se esse vendedor está pronto para trabalhar o seu produto. E se você identificar que ele não está, ele tem que voltar para a sala de aula e refazer aquilo que eu chamo de treinamento de entrada. Treinamento de entrada, toda empresa tem que ter, e se você quer ser minimamente previsível e escalável no seu time, você tem que treinar todos os seus vendedores da mesma maneira, né? Só para não ser muito extenso sobre esse assunto do arroz e feijão do treinamento, além de você ter um programa oficial, um projeto oficial de treinamento de entrada do time de venda, dos integrantes de venda, com um sponsor, com um responsável por esse assunto, que é responsável pela formação do time de vendas, você tem que também ter um programa de treinamento continuado, né? Para o resto da vida, enquanto esse profissional ficar dentro da tua empresa, ele tem que ser treinado quinzenalmente ou semanalmente acerca do setor, acerca do mercado, acerca do desenvolvimento do setor que você atua e acerca do produto que você trabalha, né? É a única maneira de você... não vejo uma maneira diferente de trabalhar. Às vezes a gente tem uma expectativa, né, Ciro, de fazer um investimento num vendedor e tal, e ele costuma demorar um pouquinho para dar um payback, né, para você investir no profissional, e esse profissional retornar para a sua empresa, demora um certo tempo, né? Quanto você estima? Eu sei que tem casos diferentes, né? Tem vendas mais complexas, vendas tem um ciclo de duração um pouco menor e tal. Mas quando, assim, digamos numa média, assim, cara, quanto tempo seria o ideal para você deixar o cara na versão 1.0 dele, vamos chamar assim, né? A versão de entrada, né? Quanto tempo você acredita que seja, assim, o tempo mínimo, assim, digamos, de um profissional que já tem aí uma expertise aí entre júnior e pleno? Quanto tempo você acha que você consegue fazer realmente deixar o cara minimamente produtivo, vamos dizer assim, cara? Quanto tempo você estima, assim? É possível fazer essa estimativa? É possível, porque se você não faz isso, você não consegue fazer um orçamento de vendas, você não consegue fazer previsão. Eu acho que rampagem, né, ela vai demorar de 3 a 6 meses, dependendo da complexidade do setor e do portfólio, né? E não faz muita diferença se o vendedor é júnior ou pleno, porque você tem o nível de maturidade do vendedor em relação à carreira de vendas, em relação ao mercado, e a maturidade em relação à sua empresa, né? Ele demora para entender como as coisas funcionam, para entender como utilizar todos os recursos que a empresa oferece, coisa e tal. Então, produtos e segmentos de complexidade maior, eu acho que 3 meses é um bom período de rampagem,
e produtos de alta e de média complexidade, 6 meses é um bom período de rampagem. Entendi. Tem aquele ditado popular, né, cara, que quando o cara é gato, ele sabe pular no telhado, né? E quando ele não é gato, ele não adianta, ele não sabe pular no telhado, né? Existe alguma maneira, assim, rápida da gente perceber, assim, cara, não contratei um vendedor, não contratei um profissional de vendas, errei na contratação? Existe alguma técnica que o treinamento ajuda a identificar esse tipo de coisa? Ou, cara, só realmente no dia a dia ali que vai demorar esses 3 meses para eu perceber? Olha, rapaz, eu sou adepto... Fiz uma perguntinha do fígado, assim. Eu sou adepto do conceito de que é possível aprender a vender, né? Legal. Eu não acredito só no profissional nato, né? Aquele que nasceu com alguns traços, alguns atributos pessoais, de habilidades, de comunicação, que tornam ele um vendedor melhor do que o outro. Para mim, eu acredito venda como um processo, que tem começo, meio e fim, e que cada empresa desenha e encontra o seu melhor processo. Eu acho que a única maneira que possível de melhorar sempre, de fazer, a única maneira de treinar o vendedor sempre, todos os períodos, e conseguir fazer com que ele melhore sempre, é através do estabelecimento de um processo de venda com começo, meio e fim, né? Com as fases muito bem delineadas, muito bem discriminadas. Venda é que nem fazenda, tem que plantar, nutrir e colher, plantar, nutrir e colher. Então, por todas as fases do processo tem que ser executadas, e se possível, para conseguir ter um time escalável, um time mais previsível, você tem que fazer com que todos os vendedores plantem, nutram e façam a colheita da mesma maneira, para que você consiga ter um time minimamente previsível.